Olá pessoal, saudações. Gostaria aqui de fazer um apelo a todos e todas. Temos uma situação de pandemia mundial e com poucas notícias, sequer do governo chinês, disponibilizando gratuitamente a tecnologia médica aos países para tratar pacientes de tecnologia como respiradores, por exemplo. Ao invés de disponibilizarem gratuitamente a tecnologia para tratamento dos pacientes em todos os continentes, a China cobra e usa seu dinheiro e de seus milionários a comprar empresas espalhadas pelo mundo em crise, gerada justamente por essa pandemia. Isso declara um crime, e além de aproveitarem a crise da catástrofe econômica derivada do vírus, criada por eles mesmos, compram grande quantidade de empresas quebrando por isso. Além de até hoje impedir investigações estrangeiras sobre o desenvolvimento dessa doença há anos, desde seu surgimento naquelas terras, impedindo o mundo de fazer o real mapeamento da doença, e nos obrigam também agora a sofrermos as consequências de sua mutação, com dados duvidosos que o governo chinês publica e nunca resolveram nada. A pandemia só se espalhou no planeta. A ação de seus milionários comprando empresas em liquidação justo pela crise causada por essa tragédia chinesa espalhada pelo mundo é no mínimo um crime de abuso econômico. E anota aí, segundo aqui no Brasil o decreto número 52.025 de 20 de maio de 63, que debatem sobre o regulamento aprovado que regula a repressão do abuso do poder econômico pelo menos no Brasil. Anota aí. 52025. Esse é o decreto de 20 de maio de 63. Nele, o presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso 1º, da Constituição, e tendo em vista o parágrafo 84, na Lei número 4.137, de 10 de setembro de 62, decreta: João Goulart e João Mangabeira estabelecem o Regulamento de Lei 4.137, de 10 de setembro de 62, que regula a repressão ao abuso do poder econômico. Todos nós brasileiros sofremos e somos vítimas desse abuso chinês. Título 1, Disposição Geral. Capítulo 1, do Objetivo da Repressão. Artigo 1º, é vedado nos termos do artigo 148 da Constituição Federal, da Lei 4.137, de 10 de setembro de 62, e deste regulamento toda e qualquer forma de abuso do poder econômico. Capítulo 2º, artigo 2º, primeiro parágrafo. Dominar os mercados nacionais ou eliminar total ou parcialmente a concorrência por meio de criação de dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresas. É o item G de Geisel. Também tem o terceiro parágrafo: provocar condições monopolistas ou exercer especulação abusiva, com o fim de promover a elevação temporária dos preços, por meio de, nesse caso, não é elevação, no caso, causando crise que despenca os valores. Utilização de meios artificiosos, na lei aqui, para provocar oscilação de preços, em detrimento de empresas concorrentes ou de vendedores de matérias-primas. Pois bem, então, me perguntem quem vai pagar por toda essa desgraça mundial, pois os chineses só aceitam serem os criadores do vírus. E o mundo todo se ferra por isso. Assim como os 3 macacos que simbolizam esse governo asiático. Eles não olham, não escutam e nem falam mais sobre esse assunto. Mas nós falamos. Quem realmente pratica magia procura as raízes do problema para resolvê-los, do que participar de politicagem sem resultados, apenas remediando a desgraça que nos jogaram. Aliás, uma resposta que a economia nos dá à pergunta que faço a todos e todas sobre a cotação do dólar galopante diante desses fatos. O governo americano joga na economia trilhões para manter o país economicamente vivo. Entre economistas que ainda lembram da teoria da oferta e demanda de uma moeda, indica que quando qualquer governo faz isso, a moeda deveria desvalorizar. Experiência brasileira catastrófica na década de 80, mas praticada ano a ano desvalorizando nossa moeda nacional a cada época. Pelo menos foi assim antes do governo Fernando Henrique e o real. Segundo, as transações do comércio exterior entre os países despencou, que pela falta da circulação das moedas de comércio internacional, diminui o valor real de todas as moedas de todos os países, tornando-as mais baratas.
Então, e em terceiro item, que nós não podemos esquecer que agora, na nossa economia moderna, existe a economia real e a economia virtual. A economia virtual, simbolizada pelos bitcoins ou moedas virtuais, ele se transformou num termômetro real da economia, porque ele não tem o domínio de nenhum governo para reger o seu valor. Então, como termômetro econômico, o Bitcoin despencou de valor desde o início de março, quando estava para chegar um valor que era 50 mil reais a unidade, e agora está quase 25. Agora já subiu um pouco, mas estava quase 25. Assim como aquela queda que sustentava a bolha, que estourou na crise de 2008, o valor das moedas não despencou, ao contrário. O valor se tornou tão depreciativo, economicamente desvalorizado, que só quem tinha Bitcoin que manteve o valor do seu patrimônio. Então, teve uma subida enorme. E depois da crise de 2008 voltou a um valor estável. Por quê? Porque as moedas voltaram a circular com o mesmo valor real. Mas, falando algo de bom agora que acontece, o Brasil, e principalmente os brasileiros, estão de parabéns. Em particular, nós brasileiros. Como exemplo, ao interrompimento das suas atividades, alguns clubes de futebol disponibilizaram seus campos para tratamento de enfermos. Atitude ainda sem similar no mundo, para dar mais uma lição de solidariedade para que todo mundo possa repetir. Nós não queremos ser os únicos, mas pelo menos que façam a mesma ideia que gentilmente os nossos donos de clubes, alguns, fizeram para auxiliar o povo, que é essa a finalidade social dos clubes, não é só para servir de pão e circo. Agora, falando de recomendações que posso lhes fazer, apesar de sermos agora vítimas de uma desgraça que nos foi trazida da China, gostaria de pedir a vocês calma nesse momento de calamidade pública. Apesar dos sintomas iniciais dos vírus Covid-19 serem parecidos com os de uma simples gripe, seu desenvolvimento é rápido e letal, ou seja, seu desenvolvimento não é a mesma coisa. Portanto, você precisa entrar em contato com os médicos para resolver. Somado a essa pandemia, os hospitais não possuem sequer equipamentos para exame, atualmente, nem daqui a um mês, nem em junho, mas já não possuem equipamentos para fazerem todos os exames, o suficiente a todos os brasileiros. E em decorrência do péssimo estado dos hospitais, mais servem para distribuir a doença do que a cura. Acredite se quiser. Então isso significa que você precisa entrar em contato com o telefone da sua prefeitura, ou do governo, ou do estado, ou até mesmo do Ministério da Saúde, para se informar caso você sinta que está realmente com sintomas do Covid-19, ou se tem dúvida se é apenas uma mera gripe. Ou sintomas parecidos, mas que você pode ter outro tipo de doença também. No melhor dos casos, quando não for o corona e ser apenas uma mera gripe, nesse caso, apenas toma para cura e continua a trabalhar by home office, ou seja, em casa. Não podemos esquecer que no Brasil temos uma coleção de problemas que podem nos pegar, como dengue, febre amarela e outras doenças também. Então, lembre-se de que a melhor opção que temos é de nos prevenir do que nos remediar. Diante da cura ser possível apenas por quem não se entrega para a doença, então outra coisa que preciso lhes falar é que as máscaras são boas somente para quem já está doente, para evitar a distribuição, a disseminação da própria doença, por meio da sua respiração ou de secreções, como o espirro ou qualquer outra. Ainda que sob rigidez do uso, enquanto que as pessoas não enfermas não possuem qualquer benefício ou imunidade ao usarem máscaras, além de um desfile de máscaras, assim como aquela do Pichuleco desfilando com uma máscara para uma rede de piadas. Sobre as soluções, caso você não tenha algum negócio, principalmente no setor alimentício, e o movimento despencou a ponto de quase fechar o seu estabelecimento, informe que mesmo com a maioria dos estabelecimentos fechados, muitas pessoas continuam precisando comer fora. E, como o público não vai mais ao seu estabelecimento, é a hora de você ir entregar a comida aos clientes. Essa é a forma mais segura e barata de controlar qualquer risco de disseminação da doença no seu estabelecimento e manter ao mesmo tempo ativo. Então, uma sugestão é você ou teus patrões convidarem as pessoas que são garçons, ao invés de serem mandados embora, procurar emprego depois, quando a economia se restabelecer, assumirem o papel de entregadores de refeições, ou assim como entregadores de pizza, para a viagem. Sei que isso talvez lhes obrigue a negociarem os termos, mas literalmente é a roda girando para a tua sobrevivência. Mais do que a sobrevivência do seu estabelecimento,
Existem várias pessoas idosas que não podem sair de seus lares por estarem enclausuradas, com iminente risco de pegarem diante de qualquer aglomeração. Então, quando tua empresa for fornecer a essas pessoas inabilitadas de se locomoverem, por ser crucial para que elas não passem fome, nem todos os idosos têm parentes ou sequer têm, ou eles estão disponíveis para eles abastecerem suas necessidades básicas. Outra solução é a educação, que precisa evitar aglomerações de crianças, mas não pode parar. Então, assim como a maioria das pessoas que prestam atividades de atendimento e treinamento no segmento de ocultismo já fazem, professores e mesmo diretores, principalmente das escolas públicas, precisam aceitar e também aplicar em seus estabelecimentos o modelo de EAD, ensino à distância. Não como exclusividade definitiva, principalmente agora, mas agora a realidade obriga todos eles a fazerem depois um conjunto com o conteúdo oferecido nas salas de aula. Ainda que, em muitos casos, o vínculo com muitas crianças alunas as obrigue a irem ao estabelecimento de ensino, até mesmo para comerem, por não terem alimento suficiente em seus lares, que seja, nesse caso, ainda assim o ensino precisa ser trabalhado também por esse meio. Mesmo que amanhã descubram a vacina do vírus, como o presidente em debate público alegou que na Índia já desenvolveram uns remédios, tratamentos e vacinas, isso precisa ser verificado a veracidade e se realmente vai ter condições de ser aplicado ao Brasil, como parece que na Índia já está em produção, apesar de ainda não existir vacina. Tá? Então é isso, pessoal, eu tinha que falar hoje sobre isso, porque isso está entalado e eu ia fazer um vídeo junto com o vídeo do próximo tema que eu vou abordar. Então fica aqui, se puder compartilhar isso, eu agradeço, porque todos os brasileiros estão assistindo pela televisão a coisa acontecer, como eram nas décadas de 90, na década passada, ou na década de 80 também ou anterior, que as pessoas só recebiam as informações e não indagavam, não questionavam e deixavam as coisas acontecer livremente. Só que nós somos as vítimas agora. Você não pode andar na rua livremente por causa disso, você não pode ir para a praia por causa disso, você não pode frequentar um hospital por causa disso. Se bem que os hospitais aqui já estão numa situação precária, independente de ter ou não, isso antes de governos anteriores, já desde a década de 90 está em uma decadência plena e contínua. Então, os hospitais é uma questão à parte, mas não podemos ter nosso dia a dia comum por estarmos sentenciados a correr riscos de disseminar uma doença. Não está certo isso, não. Eles têm que pagar, em vez de só comprarem as coisas a preço de pichincha, justamente pela crise que eles causaram, os chineses. Não pode, eles têm que arcar com a lei é para todos, é igual para todos, os países do mundo também. Do mesmo jeito que fosse a Índia que fizesse isso, ou os Estados Unidos, eles deveriam ser punidos da mesma forma, ou Rússia, qualquer país deveria ser punido, que isso é um abuso econômico. Nós não podemos mais ficar calados, vocês têm que protestar na embaixada chinesa, com todos, não precisamos criar confusão, atacar qualquer coisa, mas nós temos que exigir nossos direitos, nós somos pessoas, nós somos cidadãos, cidadãs, e nós temos o direito de viver. Eles não podem nos submeter a uma escravidão, aos erros deles. É isso aí. Estou muito puto da vida e agradeço vocês todos pelo apoio, ok? Se puder, compartilha, porque nós precisamos entrar com uma ação coletiva. Pega um advogado aí, fala para ele estudar um pouquinho a legislação sobre abuso econômico, que somos vítimas de um abuso econômico. Eles estão deitando e rolando por isso. Não pode, chega. Você tem que batalhar junto comigo, vai lá. Me chama aí pra gente negociar isso depois, ok? Ação coletiva. Abração.